no Morumbi nessa temporada. Inclusive, acho só legal deixar claro, foi o último jogo do São Paulo no Morumbi, ponto. A questão é, não temos 100% de certeza ainda que vai ser na Vila Belmiro. O São Paulo até agora já ouviu um sim do Santos para que os 4 últimos jogos sejam na Vila Belmiro. Porém, o São Paulo ainda não pegou o telefone e ligou para o Marcelo Teixeira falando que quer os 2 últimos. Os 2 primeiros contra Flamengo e RB Bragantino confirmados. Esses 2 últimos contra a Juventude Internacional não estão confirmados ainda. Porém, o São Paulo, já ouvi de gente lá dentro falando que assim, já considera que vai ser na Vila, mas não está confirmado ainda. Não, acho que é isso, né? Fala aí, vai, eu ia entrar nesse assunto já, não. Não, que jogue no raio que o parta, mas que jogue que o Casares e o Eduardo Toni, quem fez o acordo da Live Nation, então joguem ou vão sem os jogadores, sem a comissão técnica, que não tem nada a ver com isso, vão jogar no raio que o parta. E tivemos, né, a tentativa de explicação do Casares sobre não jogar mais no Morumbi esse ano, não colou, dizendo que a mudança de calendário foi que ele defendeu, como presidente do São Paulo, que ele defendeu, foi responsável por isso, pelas partidas a mais, digamos assim, sem mando. Não é verdade. Até a nota ainda tem aquela ressalva, se o São Paulo estivesse na Libertadores, todo mundo contando, se o São Paulo estivesse na Libertadores contra o Palmeiras, era hoje o jogo, né? No Allianz Parque, certo? Beleza, então poderia ter feito a primeira no Morumbi, mas com aquela interdição lá do jogo do Bahia, não, mas seria antes. Aí se fosse, digamos, a semifinal com o River, que o São Paulo decidia em casa, seria hoje, no Morumbi. Dá uma olhada como está o Morumbi, dá uma espiada daí, Renan. Põe o binóculo. Daqui a pouco eu vou estar lá, Arnaldo. Daqui a pouco eu vou no Morumbi e vou tirar uma foto para vocês. Manda para nós aqui. Na verdade, né, Valentim, o São Paulo, fora o departamento de futebol, o técnico, os jogadores, os técnicos, né, desde o comando, essa é a nota, né, que o Casares tenta justificar a ausência do Morumbi na reta final. Sendo bem, fora a direção de futebol, os técnicos, os jogadores, ninguém está pensando em Libertadores. Não adianta dizer que vai aumentar o bicho, tal. O São Paulo não pensou, o São Paulo rifou a reta final da temporada e podia estar lutando contra o rebaixamento, não está, ainda bem. Né? Agora só faltam pontinhos residuais, embora não jogue mais em casa. Se não vencesse o Bahia, essa era a preocupação minha, do Renan, era a situação que está, por exemplo, o Bragantino e o Ceará estagnaram, né? Olha lá, então essa é a nota, tal. E assim, por fim, quero ressaltar mais uma vez que a prioridade sempre, caixa alta, será o futebol. E essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Uma pinóia, não cola. Nessa circunstância, tudo que vier agora, sem jogar nenhum dos outros 20 times, os 19 times do campeonato, disputando Libertadores ou não, vai ter essa circunstância de ser visitante até quando manda. Tudo que vier agora vai ser lucro esportivo, né? Próximo jogo do São Paulo comandante, Flamengo, disputando o título. O Flamengo tá vibrando. O Flamengo sempre se dá mal no Morumbi contra o São Paulo, tá vibrando lá. Vai jogar na Vila com mais gente. Eu até, Valentim, assim... Inclusive, Arnaldo, o Santos poderia jogar mais jogos no Morumbi esse ano, mas, inclusive, a apuração com o Lucas Mussetti, o Santos não quer sair da Vila Belmiro porque considera essa reta final do campeonato de suma importância. Claro. Senão ele perde o mando e pode cair. Ele está mais ameaçado que o São Paulo, por exemplo, né? Agora, eu acho que o mínimo, sinceramente, isso nunca existiu, talvez seja uma das grandes aberrações da história do São Paulo, nos maiores vezes, porque tem um efeito prático em quem torce para o São Paulo. Imagine quem é sócio torcedor, que sobretudo é sócio torcedor para ir em mais jogos com desconto. Ele não foi avisado quando ele renovou o pacote que não ia mais ter jogo no Morumbi. Ele está sendo... Isso vai dar Procon, além de tudo. E para quem, Renan sabe muito bem, para quem joga e para quem treina, é péssimo. E o Crespo deixou escapar isso na coletiva pós-Bahia. Ele tá puto da vida. Como todos os São Paulinos estão, né?
Então, é uma circunstância, eu acho que o mínimo, gente, agora, o mínimo, como não dá para pagar para o torcedor ir, o torcedor do São Paulo, para ir ver o time como mandante na Vila, no raio que o parta, ele teria que ter um ingresso especial, quase uma doação. Os R$10 que os times que lutam lá oferecem, para que um público que não conseguiu ver o São Paulo esse ano possa ver, pelo menos. Possa fazer parte desse mini projeto Libertadores ao lado dos jogadores da comissão técnica. Mas eu duvido que isso aconteça, né? Pelo que foi esse ano até agora, é capaz de botar ingresso a R$200 e só ir, por exemplo, rubro-negro na partida da próxima quarta-feira. Quer completar, Renan? Não, e o pior é que é um contrato com a Live Nation que segue para os próximos anos. Exato. Então, a temporada de shows, ela sempre vai ali para o período de novembro, de outubro, novembro, não é isso? Quando tem ali a definição, as definições das Copas, do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, isso daí, infelizmente, Arnaldo, não vai mudar para os próximos anos. Em algum momento, como é o Morumbi, questão do gramado, do belo gramado, do espetacular gramado do Morumbi, né? Bem claro isso daí, que já não vai ser replantado, inclusive, né? Então. Não é possível você ter o show como é no estádio do Palmeiras. Tiver o show, eles arrancam lá rapidinho a estrutura e pode jogar no gramado de plástico. O Morumbi não é assim. Então, a gente vai passar, aí ali em fevereiro, eles já vão fechar os contratos dos shows, e aí foi muita sorte, Arnaldo. Ele esqueceu de escrever nesse comunicado dele aí, fala, pô, tive sorte pra cacete, mano. Exato. Ele esqueceu de escrever aí. Tivemos uma sorte, hein, rapaz? Ele, o pessoal do marketing lá, porque se o São Paulo tivesse classificado, rapaz, eles estavam enroscados. Eu não sei o que eles iam fazer. Eu não sei o tipo de movimento que eles iam fazer. Mas essa historinha que ele contou aí não vai bater nunca. Não tem nexo nenhum essa história. E Renan e Valentim, nessa primeira discussão de planejamento de 2026 e que foi debatido o novo calendário, só para... A Santa Ceia, só para repassar para quem está aqui conosco, está já oficializado que o Brasileirão, que começa em janeiro, 28 de janeiro, vai até 2 de dezembro, ou seja, novembro vai ser cheio de novo, certo? Onde tem os principais shows. Copa do Brasil, 18 de fevereiro a 6 de dezembro. Então, só para dizer que nada vai mudar em termos de definição de temporada no final do ano, quando, como disse o Renan, os shows são mais requisitados. Se for de novo a prioridade para a Live Nation, esquece. É bom avisar. Eu acho isso, Valentim, como o Renan está falando, esse caso e esses detalhes, a questão do elenco, a questão do investimento, esses detalhes, pelo que o Crespo deixou escapar nas últimas coletivas, podem pesar para ele ficar ou não como técnico do São Paulo. O São Paulo está de joelhos para ele ficar, né? Só que eu imagino, e tem total razão nesse aspecto, porque ele está participando pela primeira vez desse planejamento. O planejamento do ano passado, com esse ano ridículo, com pouco investimento e tudo mais, o Zubeldia assinou, topou, encampou e defendeu até morrer, certo? Morreu como técnico do São Paulo. O Crespo tem o direito de, pelo menos, antes de confirmar a sua assinatura por mais um ano, definir se vale a pena para ele ou não, né? Antes de abraçar a causa. Né? Só completando, Valentim, que São Paulo deveria fazer, chegar na Live Nation. Ó, pessoal, a gente vai ter um mês de parada na Copa do Mundo. Pode colocar 10 shows nesse período aí. Mas depois, mas nesse período, você pode colocar o tanto de show que vocês quiserem aí. Que a gente não vai ter jogo no estádio. E depois de 6 de dezembro. Você tem dezembrão, quem quiser, né? Dezembro vai embora. É isso.
Eu vou tomar o espaço aqui para responder o Marcelo. Marcelo, é a segunda vez que me ataca. Na semana passada ele falou que eu era um assessor, agora eu tô falando que eu sou vendido. Marcelo, a gente está dando a informação completa. Inclusive, ele está fazendo menção aqui ao Tamar Akin. O Tamar, ele pergunta, nossa, esclarece essa notícia, vai ter bicho para classificar para a pré-Libertadores? E os atrasados, como fica? Vamos esclarecer, então, de vez essa situação. O que o São Paulo faz desde o início da gestão? O São Paulo sempre, durante o ano, normalmente no início do ano. Isso é informação, tá? São Paulo atrasa um mês de direito de imagem durante o ano. Às vezes é janeiro, às vezes é fevereiro, às vezes é março, às vezes é até abril. Por quê? Porque no início do ano o São Paulo considera que tem pouco fluxo de caixa, porque só tem o Campeonato Paulista para disputar. Então o São Paulo, em combinado com o elenco, atrasa o direito de imagem. Ponto. Isso é combinado. Tanto que, inclusive, para o ano que vem, isso não é informação, mas existe há quem defenda no CT da Barra Funda que ano que vem vai ser mais difícil disso acontecer, porque o São Paulo vai ter fluxo de caixa entrando desde o início do ano, porque o Brasileirão foi antecipado. Isso posto. O que aconteceu dessa vez é que, dessa vez, no meio da sequência de derrotas, vazou a informação de que o São Paulo estava devendo o direito de imagem, algo que sempre acontecia. Isso colocado. Qual a relação do direito de imagem com a bonificação da pré-Libertadores? Absolutamente nenhuma, porque o fluxo de caixa é outro. O dinheiro da bonificação ele vai ser cortado a partir da receita. E não vai ser emprestado, não é um dinheiro que vem de dívida, é um dinheiro que vem da própria receita. O São Paulo vai cortar a parte da receita, cerca de 15% a 20%, e vai distribuir para os jogadores. Isso já acontece ao longo de toda a gestão. O que mudou é que, anteriormente na temporada, o São Paulo planejava ir para a Libertadores e não ir para a pré-Libertadores. Então, o que a diretoria fez nesses últimos dias? Antes do jogo contra o Mirassol, no sábado, antes do jogo contra o Mirassol, a diretoria sentou na mesa da Santa Sé e falou: precisamos estipular um bônus para a pré-Libertadores. E assim foi estipulado. Simplesmente assim. Então, assim, eu só acho que é legal saber o que criticar. Então, não tem relação nenhuma o direito de imagem atrasado com a bonificação. Sim. Só deixar isso. Apesar de não ter relação nenhuma. Apesar de não ter relação direta, né? Relação direta, estou dizendo. Sim, relação direta. A gente só vai pagar uma bonificação mediante o recebimento em cima de um êxito, certo? Isso, certo. Isso. Mas, diante desse êxito, não era melhor pegar e acertar esse fluxo, já quitar esse sempre um mês que fica para trás, ao invés de dar uma bonificação? A pergunta que eu sendo jogador de São Paulo, eu preferiria estar com o meu salário em dia, né? Com o meu salário certinho. Eu ia perguntar isso para você. Como é que fica a cabeça do jogador nesse sentido? Tipo assim, não é assim, Arnaldo, que acontece? Quando vai vencer o segundo, eles pagam um. Quando vai vencer o segundo. E assim vai, nesse círculo vicioso. Não seria melhor com esse rendimento desse êxito em chegar numa pré-Libertadores? Gente, a gente não tem premiação. Só que a gente vai ter premiação para chegar ao objetivo, mas nós vamos pegar esse dinheiro e vamos quitar e vamos colocar em dia os salários de vocês. Os caras iam ficar felizes pra cacete, posso te garantir. Né? Porque esse negócio do bicho, e muitas vezes, só quando a gente receber. Então, quer dizer, o cara não recebeu o salário, nem sabe se vai receber essa premiação. Enfim, eu tô falando coisa que eu já vivi dentro do futebol. Não no São Paulo, na minha época não era assim, mas em outros clubes. A promessa por um êxito, quando a gente receber, e no final não pagava, e o salário continuava atrasado. Enfim, é só não estou defendendo a opinião do Tamar aí, que ele colocou a dúvida dele, mas é uma coisa que fica na minha cabeça se eu fosse jogador de São Paulo, entendeu? Sim, e eu só estou deixando claro aqui que não é salário atrasado e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E inclusive, o que o Renan falou é perfeito. O São Paulo paga, por exemplo, o vencimento do direito de imagem de agosto, não é no dia 30 de agosto, é no dia 30 de setembro. Por isso, chegando no dia 29 de setembro, você fala, estamos em outubro, já não recebi de agosto. É que o vencimento é no dia 30 do mês seguinte. Então, por isso ficou essa narrativa de que o São Paulo deve 2. São Paulo não deve 2, São Paulo deve 1. A questão é que, de novo, o vencimento é mais tardiamente no mês seguinte. Arnaldo. E para finalizar, Arnaldo, desculpa. Fala, Renan. Para finalizar, para os torcedores entenderem, porque a gente fala salário, direito de imagem, é salário, é o salário do jogador. Coloca como direito de imagem para pagar menos imposto. É isso. O jogador tem uma empresa, ele emite nota e ele paga menos imposto, o clube paga menos imposto, paga praticamente imposto nenhum em relação a isso, como se ele fosse melhor, como se ele fosse pagar pela CLT, entendeu? Então o cara ganha 500 mil, para exemplificar, coloca lá 100 pela CLT, na carteira de trabalho, e os outros 400 como direito de imagem, mas faz parte do salário dele, para deixar bem claro. Só que por que atrasa isso? Porque é a parte maior do salário
e que isso não dá justa causa. Justa causa, eu quero dizer, o jogador, eles vão pagar o CLT em dia, para o jogador não ter o direito de ir lá e pegar os seus direitos na justiça. Ele não pode fazer isso quando o direito de imagem é que está atrasado, que é um acordo entre empresas, prestação de serviço, mas faz parte do salário do jogador. Só para o torcedor entender que alguns, né, que não... o que é isso? Direito de imagem? Não sei o que. Então, para explicar aí para o pessoal, mas faz parte do salário do jogador. Arnaldo. Cara, eu acho que nessa circunstância a gente tem que levar em consideração um outro ponto. Os jogadores do São Paulo, sobretudo os que estão há mais tempo, estão acostumados a esse sistema que é o direito de imagem sendo pago com atraso, de fato, desde o começo. Eles estão acostumados e combinaram e, de alguma forma, eles confiam nesse tipo de atraso comandado pela atual direção de futebol que está no comando desde o início. Se essa turma sai, o Belmonte, por exemplo, sai, que é provável agora, né? Como a gente está falando. Quem combinou essa situação com eles foi o Belmonte. Você entende o que eu estou falando? Para combinar eventual pacto, novo pacto, vai ter que ser uma outra. Então, por exemplo, vou dizer que o Carlomagno estou fazendo um exercício aqui, vá programar, olha, gente, o ano que vem vai funcionar assim. Nós estamos saindo atrasados de um direito e tal. O Carlomagno vai ter que conquistar a confiança de 35 caras para competir. Você entende? Essa troca de comando futebolística ela pode ter muitas implicações. Pode ter até implicações boas, pode melhorar, mas pode destruir tudo. Porque o equilíbrio é muito frágil nesse papo do São Paulo com dificuldade econômica e tudo mais, meio no fio do bigode, né? Que é uma situação que as mesmas pessoas combinaram com esses jogadores ao longo de 5 anos. E talvez elas mudem, né, para o ano que vem. Uma outra coisa rápida de informação, o Casares acabou de postar. O Casares, ele vê as lives nossas e fica postando. Então, ele acabou de postar as matérias dos colegas. O Valentim fez matéria também sobre isso. Todo mundo fez, acho que o pessoal do Lance fez, o pessoal do GE fez. Quanto que rendem lá os shows até 2031. Além de ser uma meia-verdade, essa história, se você faz as contas, você evidentemente conclui que não vale a pena. Então, se eu fosse ele, eu não postaria. Mas ele posta, né? 120 milhões até 2031. Então, beleza. A gente faz as contas. 120 milhões. Pô, parece uma grana boa, né? 2031, 6 anos, dá 20 milhões por ano. Um jogo grande dá 4 milhões de renda. Então, 20 milhões por ano são 5 jogos. Não, nada mais do que isso. É pouco. É pouco recurso. Não vale a pena. Então, nós estamos ficando agora sem 4 jogos. Com um time bem, com algum incremento, não vale a pena ter show. Porque, além de tudo, porque eles só divulgam a parte líquida, né? Os pormenores das coisas não são divulgados. E, de novo, a cada contrato que o São Paulo divulga, dá para perceber, e o São Paulo alongou todos os contratos até o centenário, foi essa a estratégia, dá para perceber que o São Paulo está abaixo do potencial dele no direito de televisão, no patrocínio master, no naming rights, no Live Nation, na manga, no umbigo, na sola do pé, na PQP. Está tudo abaixo do potencial dele. Então, se eu fosse o presidente, eu não faria tanto alarde para tentar justificar uma coisa injustificável. Não adianta dizer que vai ter 120 milhões até 2031 se tirar jogo importante do estádio, que é o campo de futebol. O Renan já foi cirúrgico aqui. Não é o Allianz Parque o piso de plástico, certo? Aquilo é uma outra coisa que é uma aberração e não deveria existir. Só existe porque nós estamos na Liga Brasileira.
Vamos de... vocês querem complementar mais algo desse assunto? É a pergunta aqui Putz, eu perdi aqui o comentário. Aqui o Paulo Nobre, né? Tá na tela. Vocês não acham 20 milhões muito pouco? Só assim, 20 milhões de lucro, né? Mais a questão de bebida, enfim, é um valor líquido, como o Arnaldo trouxe. Em match day, por exemplo, São Paulo tem que arcar com outros custos, né? Mas enfim, vocês querem complementar alguma coisa aí? Não, chega de show, eu quero jogo. Né? Tem até o nosso... Recomendo a charge do nosso Milton Trajano, que é ótimo. São Paulinho tem lá, @Milton Trajano. Ele é muito bom. Ele, depois vocês vejam de hoje, é sensacional. É o negociar. Casares, o Belmonte, sei lá o que, na mesa, não na Santa Seco, falando com o cara do Oasis, com o Imagine Dragons, tal, tentando repactuar os shows. Tá até o Dr. Sanches no meio, tá aquela coisa. Ele juntou todo mundo. E assim está o São Paulo. Mas, cara, não existe. Isso aí que está acontecendo não existe. De novo,